de Jesus Cristo, amém? Marcos tem nos apresentado Jesus, e o tema da nossa conversa ao longo da exposição do Evangelho de Marcos é Jesus, um rei diferente. E ao longo do capítulo 1, Marcos tem demonstrado a autoridade de Cristo Jesus. Jesus Cristo é um homem de autoridade incomum. Nas últimas duas conversas que nós tivemos dentro do texto de Marcos, passamos como que 24 horas com Jesus, aonde começa o dia na sinagoga, e um homem possesso por um espírito imundo vem até Cristo, e Cristo, com uma única palavra, com uma única ordem, manda aquele espírito imundo ir embora, a ponto de todos ficarem admirados. Quem é este? Que ensino é esse? Que autoridade é essa desse homem? Mas o dia de Jesus não termina na sinagoga. Ele vai para a casa de Simão Pedro. Quando ele chega na casa de Simão Pedro, a sogra de Simão está ardendo em febre, queimando em febre. E Jesus, com uma simples ordem, manda a febre embora. Aquela mulher é instantaneamente restaurada e passa a ser Deus. Ao entardecer, a cidade inteira de Cafarnaum está na porta da casa de Pedro, aguardando Jesus. A Bíblia diz que muitos enfermos, muitos doentes, muitos possessos de espíritos malignos estão ali, e Jesus ora por cada um deles, impondo as mãos, e eles eram curados, libertos, sarados. Ele é um homem de autoridade incomum, não há ninguém como ele. Depois disso, Jesus vai dormir e acorda de madrugada, e ao invés de aproveitar a fama e a popularidade de Cafarnaum, ele vai orar. Ele vai tirar um tempo com Deus, com o Pai. Ele não se perde no seu ministério. Jesus extremamente cansado, mas nem o cansaço poderia impedi-lo de orar. Quando os seus discípulos o encontram, estão sem entender por que Jesus de Nazaré não aproveita a sua popularidade, a sua fama. Todos estão ali. Jesus diz: não foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar o Evangelho. Vamos às outras cidades da Galileia, a fim de que eu também pregue ali. Jesus é um homem de autoridade comum, porque ele é o Filho de Deus, Deus perfeito. Esse é o nosso Jesus. Chegamos ao versículo 40 e com a graça de Deus terminaremos o capítulo 1 hoje. E esse texto, Marcos vai nos dar mais um exemplo da autoridade desse rei, a autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 40 de Marcos capítulo 1. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Querido, esse texto é mais do que, relata para nós mais do que um fato. Ele é um símbolo da nossa vida, é um retrato da nossa vida. Cada um de nós, sem exceção, éramos como esse homem até encontrarmos a Cristo: imundos, leprosos, perdidos, caminhando para a morte. Marcos diz que um homem com lepra se aproxima de Jesus. Atualmente, creio que você sabe que alguém com lepra nos dias de hoje é alguém com hanseníase, uma doença terrível, uma doença mortal. Mas nos tempos bíblicos,
a lepra se estendia não apenas a hanseníase, mas a cerca de 72 tipos de doença de pele. Mas esse caso específico, nós temos alguém que está à beira da morte. O evangelista Lucas vai nos dizer, Lucas era médico, e tem um relato a respeito dessa mesma situação em Lucas capítulo 5, versículo 12, que esse homem estava coberto de lepra, o que significa que a lepra estava em estágio avançado, estava em estágio já de muita dor, muito sofrimento. A lepra era a pior enfermidade no mundo antigo, a mais temida, a mais sofrida, das consequências mais graves. O corpo de um leproso ia aos poucos sendo deformado, destruído. Os membros iam sendo comidos pela lepra. As extremidades do corpo paravam de ter vida. Aos poucos, aquela pessoa se tornava um morto-vivo. Elas ficavam mal cheirosas, em completa solidão. A lepra naquele tempo trazia, e eu preciso que você entenda isso, a lepra naquele tempo trazia um grande sofrimento físico, uma dor terrível, mas mais do que isso, trazia consigo um estigma espiritual, porque a lepra era vista como um juízo e um castigo de Deus. Quando alguém encontrava um leproso, automaticamente ele dizia: esse homem pecou, esse homem é um pecador. Nós temos nesse texto um homem com uma atitude estranha, porque Marcos diz que o leproso faz o quê? O leproso se aproxima de Jesus, e isso é extremamente incomum, porque na lei de Moisés, Levítico capítulo 13, versículo 45, se você puder abrir esse texto, a gente vai depois voltar para Marcos capítulo 1, mas abra por gentileza Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46, e perceba, leia comigo o que a lei orientava e mandava a respeito de alguém que era diagnosticado com lepra. Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46, quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas. Fala assim comigo: roupas rasgadas. Andará descabelado. No meu caso seria difícil, né? Andará descabelado. Cobrirá a parte inferior do rosto e gritará. Diga comigo: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado. Fala comigo: separado. Fora do acampamento. Além, querido, do grande sofrimento, desse estigma de alguém que era considerado pecador, porque a lepra era vista como o juízo de Deus, como resultado da ira de Deus. Lembre-se você, leitor da Bíblia, quando Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa porque ela falou mal do seu irmão Moisés. Ela e Arão conspiraram. Você já imaginou, querido, se você fosse ficar leproso cada vez que você fala mal de alguém? Miriam conspira com o seu irmão a respeito de Moisés e ela fica leprosa. Leprosa. Geazi, servo do profeta Eliseu, depois que Naamã é curado e Naamã quer pagar Eliseu pela cura, Naamã diz que não, Eliseu diz que não vai receber. Geazi era avarento, Geazi era cobiçoso, e ele foi atrás daquela prata, ele voltou e ficou leproso. A lepra sempre foi vista como uma ira de Deus, um castigo de Deus. Um leproso automaticamente então também era visto como alguém que estava sendo castigado por Deus. Além disso, além do sofrimento físico, além do estigma espiritual, o leproso tinha que dar com o impacto social da sua doença. E querido, talvez esse seja o pior dos sofrimentos, porque esse homem tinha que ser separado da sua família, ele tinha que ser separado da comunidade, deveria viver uma vida isolada, não poderia frequentar o templo, jamais poderia chegar perto da sinagoga. Se alguém ficasse leproso, uma vez diagnosticado leproso, ele ia até o sacerdote, seria diagnosticado e a partir dali ele não voltava para casa, ele ia obrigatoriamente para uma caverna, para um leprosário, viver ali e aguardar a morte até que ela chegasse.
Essa era a vida desse homem. Qualquer tipo de contato humano era proibido. Mas a Bíblia diz que esse homem, fala assim comigo, se aproximou de Jesus. Ele chega perto bastante para ser tocado por Jesus. Ele ouvira falar, algo fez ele sair do leprosário e romper com as barreiras, romper com os paradigmas, romper com os preconceitos, romper com a multidão e dizer: eu vou até aquele que eu ouvi falar. Quem sabe ele pode mudar o meu diagnóstico, quem sabe ele pode mudar o meu destino. Será que ele vai me atender? Imagine, querido, será que ele vai querer me curar? Será que ele vai se importar comigo? O texto, a Bíblia vai nos mostrar que de alguma forma ele avança contra tudo e todos, porque ele chega até Jesus cheio de fé, de que nada é impossível para Jesus. Mas ele tinha uma dúvida: será que Jesus vai querer me purificar? Essa dúvida dói, querido. Será que ele vai se importar comigo? Será que ele vai me receber? Será que ele se importa com um miserável como eu? Ele vai até Jesus sem certezas, mas a expectativa é de que Jesus o receba. E a Bíblia vai nos dizer, Marcos nos diz que ele se ajoelha diante de Jesus, Lucas diz que ele se prostra diante de Jesus, Mateus vai dizer que ele adora Jesus. Ele chega em completa submissão, em completa reverência, não para exigir a cura, não para decretar, mas ele chega para fazer uma súplica, ele chega para clamar, ele chega para rogar. Ele não está ali para reivindicar direitos, ele está ali para clamar por misericórdia. Ele não está ali para impor a sua vontade, dizer: Senhor, eu determino, faça isso. Não. Ele chega lá: eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer. O Senhor quer me curar, o Senhor quer me tocar, o Senhor quer tirar essa casca de mim. Marcos nos leva e nos dá um retrato do coração de Jesus. O texto nos diz no versículo 41 o que leva Jesus a agir. Repita comigo, por gentileza: cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Imagine você, querido, estamos aqui reunidos nesse lugar e de repente entra alguém por aquela porta com a doença altamente contagiosa e senta do seu lado. Alguém que não deveria estar lá. Todos sabem que ele não deveria estar lá. Alguém que, eu não sei, querido, se você já visitou pessoas com esse tipo de situação. Já visitei pessoas com um tipo parecido. O cheiro não é agradável. Quem sabe o que eu estou falando? Eu tive pessoas na minha família enfermas. O cheiro não é agradável. Quando ele passa, as pessoas dão náuseas, as pessoas fogem dele, as pessoas se esquivam, as pessoas pensam: o que ele está fazendo? Por que ele está aqui? Ele não deveria estar aqui. Mas Jesus se compadece dele. Enquanto todos correm, Jesus está aqui esperando a chegar. Movido de compaixão, a palavra compaixão quer dizer movido por suas entranhas, tocado no seu íntimo, tocado no seu interior. E ao invés de escorraçar aquele homem, ao invés de retirar aquele homem, ao invés de pedir alguém para carregá-lo para longe, Jesus demonstra uma imensa e infinita misericórdia. Marcos nos diz que Jesus toca o intocável. Há quanto tempo esse homem não sentia um toque humano? Há quanto tempo esse homem não sentia um abraço? Há quanto tempo esse homem não sabia o que era alguém se importar com ele? Para sua família era um homem morto, para a sociedade um homem vil, um homem desprezado. Talvez anos, talvez décadas. Há um lado psicológico no texto.
Porque ninguém toca num leproso, querido. Mas Jesus toca. Jesus toca. O que é ainda mais surpreendente, porque Jesus vai quebrar o modelo judaico de religiosidade. Porque naquele tempo, quem tocasse num leproso ficaria impuro. E eu tenho Jesus, que é o Santo de Deus. Quem lembra? Satanás vai dizer na sinagoga: tu és o Santo de Deus. Eu sou aquele espírito era imundo, mas Jesus era puro, santo. E agora o puro de Deus toca no leproso. Mas surpreendentemente não é a lepra que passa para Jesus, é a pureza de Jesus que passa para o leproso. Jesus não está preocupado com pureza ou impureza no sistema judaico, não. A imundícia do leproso não pode contaminar Jesus, mas o poder de Jesus pode livrar o leproso. Jesus não está preocupado com o risco da lepra, não está preocupado com que os homens olhem para ele e digam: impuro, tocou no leproso. O que Jesus se importa naquele momento é com aquele leproso. Jesus se enche de compaixão e com uma ordem faz o que ninguém poderia fazer. Jesus purifica aquele homem e dá para ele a vida mais uma vez. Ele toca a lepra, mas a lepra não pode tocá-lo. O texto vai dizer no versículo 42 que quando Jesus toca o leproso e diz: quero ficar limpo, imediatamente fala assim, no mesmo instante, a lepra o deixou e ele foi purificado. Querido, se tem alguma lepra no seu coração aqui nessa noite, se tem alguma lepra no meu coração, deixa Jesus tocar você, deixa Jesus purificar você, deixa Jesus fazer o que o homem não pode fazer. Que tamanho milagre esse homem recebe? Ele recebe uma nova oportunidade. Ele amanhece no leprosário, mas ele tem a oportunidade agora de voltar para casa. Aleluia. Limpo, sem trapos de lepra na sua roupa, sem mau cheiro, livre das dores. Quando Jesus purifica aquele homem, ele dá uma ordem dupla, clara e objetiva. Perceba comigo o versículo 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém. Eu já ouvi gente falando que Jesus diz para ele não contar porque Jesus queria que ele contasse. É cada coisa, que quando você diz a alguém para não fazer algo, ele vai sentir vontade de fazer. Hoje, se eu encarar os mandamentos de Jesus, não faça como a ordem para fazer, bagunçou tudo. Não conte nada a ninguém. Que ordem estranha. Será que Jesus não estaria preocupado em divulgar tudo aquilo para que todos soubessem que ele era um grande operador de milagres? Não! Ele não estava preocupado com isso. Jesus, em primeiro lugar, pelo qual ele dá essa ordem, não queria ser visto como um operador de milagres. Os milagres de Jesus não são um fim em si mesmo, são um meio para que eu conheça quem ele é. Viver milagres não salva você, conhecer a Jesus salva você. Transforma a sua vida. Jesus deixou Cafarnaum no nosso texto passado, porque ele não veio para ser um operador de milagres, ele veio para pregar o Evangelho. Segundo motivo pelo qual Jesus não queria que esse leproso contasse o que havia acontecido, é porque ele sabia que os líderes judaicos, que a esse ponto nós estamos apenas no capítulo 1 de Marcos, mas cronologicamente nós já estamos no meio do ministério de Jesus. A esse ponto, querido, os líderes judaicos já estão cheios de inveja de Jesus, já começam a tramar. No capítulo 2 eles já decidem matar Jesus de Nazaré.
Jesus não quer que o leproso conte às pessoas o que ele fez, porque ele não quer uma oposição precipitada, prematura. Ele não quer a oposição dos líderes judaicos antes da hora. Jesus tem um tempo certo para todas as coisas. No momento certo ele ia enfrentar a oposição dos líderes judaicos, mas ainda não era a hora. O texto vai dizer que Jesus proíbe esse homem de contar. Mas no versículo 43, ele vai dar uma ordem, ao invés de contar, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A lei de Moisés dizia que quando um homem fosse diagnosticado com lepra, e mesmo que ele fosse milagrosamente curado, ele deveria ir ao sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era quem tinha autoridade religiosa e sanitária para dizer que alguém estava curado. Você pode voltar para o meio da sociedade, você pode voltar para a sua casa, e antes disso ele tinha que oferecer um sacrifício, 2 rolinhas, oferecer no altar. Jesus diz para ele: vá apresentar-se ao sacerdote, ofereça a purificação do sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Eu quero que você volte para sua casa, eu quero que você esteja reintegrado à sua família, eu quero que você seja declarado limpo pelo sacerdote, para que isso sirva de testemunho. Observe a graça de Deus tentando alcançar o coração daqueles líderes religiosos. Quando eles verem que um leproso foi curado, eles vão perceber que algo está acontecendo, que alguém chegou, que o reino de Deus está presente. Sirva de testemunho poderia ser positivo. Eles vão ver o que aconteceu e eles vão crer em mim. Mas sirva de testemunho pode ser testemunho contrário. Se eles não creem em mim, isso vai testemunhar contra eles, que o reino chegou e eles não querem ver. Agora, o que é lindo nesse texto é que o sacerdote pode dizer que o homem está limpo, mas só Jesus pode limpar. Quando olha para a sua vida, querido, dá para saber se está limpo ou se está sujo. Seu vizinho sabe, seu marido sabe, sua esposa sabe, seus pais sabem, as pessoas sabem, porque nossa vida dá frutos, concorda comigo? Dá frutos. E se uma árvore está doente, os seus frutos são podres, são estragados. Quem já foi para a roça e você tinha ali um pé de laranja, mas aquela laranja não poderia comer, porque só dava laranja podre, só dava laranja estragada. Querido, nós podemos identificar o que é sujo, mas está aqui alguém que não pode apenas identificar o que é sujo, ele pode purificar o seu coração, ele pode sarar você por completo, ele pode mudar a sua natureza. O texto diz que Jesus manda ele encontrar o sacerdote, e Marcos nem menciona se ele foi ou não. Marcos não diz, mas Marcos vai mostrar para mim e para você que ele desobedece uma das ordens, porque Jesus diz para ele não contar nada para ninguém. Versículo 45, Marcos capítulo 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Esse homem não consegue conter a alegria. Compreensível, mas não justificável. Jesus fez algo extraordinário por ele, mas isso não é desculpa para desobedecer o que Jesus nos manda fazer. Viver maravilhas não nos dá o direito de desobedecer. O texto diz que depois que esse homem espalha a notícia para todos, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Perceba aqui as palavras daquele homem, perceba por gentileza, as palavras daquele homem, à medida que ele ia contando o que Jesus fizera por ele, tornaram para Jesus um empecilho ao seu ministério. Abrindo parênteses, você sabe que é mais difícil você evangelizar um crente velho do que um não cristão? Porque tem muito crente velho que ainda não converteu,
mas ele acha que aguenta. E ele tem uma ideia sobre ele, já ouviu falar sobre Jesus, ele conhece Jesus, eu sei que é Jesus. E aí, se não basta você evangelizar, você tem que arrancar o que ele recebeu. Você tem que arrancar a mentira, você tem que arrancar o engano. A pessoa que chega e não sabe nada está fácil, o coração está vazio. Planta a palavra, vai colher, planta a palavra, ele vai receber agora um coração cheio, querido. É complicado. Complicado. O texto diz que Jesus não pode mais entrar nos lugares. Ao invés de contribuir, esse homem atrapalha, esse homem prejudica o ministério de Jesus. Agora hoje, esse homem desobedece porque fala. Hoje nós falhamos, muitas vezes Jesus manda a gente abrir a boca e falar, e a gente cala a boca. Fala comigo assim, povinho difícil. Somos complicados, querido. Versículo 40, nós vimos o que é melhor daquele homem. Ele tem atitude, ele tem fé, ele se submete a Cristo. Mas aqui nós percebemos no versículo 45 o seu pior lado. Ele desobedece a Jesus. E agora, centenas de pessoas não podem ter a oportunidade de ter Jesus na sua cidade, de ter Jesus passando nas suas ruas. Agora, esse texto não quer que você foque no leproso, na desobediência dele. Marcos quer que a gente foque na misericórdia. Quem é esse benfeitor que concede uma bênção tão grande para um homem tão indigno? Eu gostaria de recapitular para a gente caminhar para a nossa conclusão. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Imagine comigo, querido, certo homem. Coloque-se no lugar desse homem. Há 2000 anos atrás, você está na Galileia, não tem hospital, não tem Santa Casa, não tem Unimed, não tem médico que trata isso. Você nota uma mancha estranha na sua pele, você conversa com a sua esposa, manchas, algumas suturas, algumas coisas esquisitas acontecendo, e a sua esposa, assustada, diz para você: vá até o sacerdote vai te dizer o que é isso. Você sai antes do almoço e diz para ela: volta para almoçar. Mas quando você chega no sacerdote, o sacerdote dá um diagnóstico: você está leproso, você não pode voltar para casa. Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem FaceTime, não tem essas coisas. Da presença do sacerdote, você vai para o leprosário cabisbaixo, você veste um trapo, você não pode mais abraçar sua família, você carrega um sino e você grita à medida que caminha: impuro, 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 não se aproxime de mim, impuro. E você sabe que dali, agora o que você precisa fazer é esperar a morte. Meses se passam, anos se passam, se você dura até isso, e a sua doença se agrava. Você é desenganado, você está coberto de lepra, o seu corpo está deformado. Você aguarda em isolamento a chegada da morte. Até que de repente você ouve falar de alguém que tem curado todas as pessoas que vão até ele. Com um toque, com uma frase, com uma palavra. E você pensa: eu tenho a oportunidade da minha vida, mas eu não posso ir lá. O que eles vão fazer comigo? Será que eles vão deixar de chegar perto? Mas se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for, será que ele vai me receber? Eu sei que ele pode fazer. Eu ouvi tantas pessoas que ele curou. Eu sei que ele pode me curar. Então esse homem cheio de medo, vencendo todos os complexos, toda a vergonha, ele deixa o leprosário e ele vai, querido, vence a revolta, ele vence a dor, ele vence a mágoa, ele vence a solidão, a desesperança, ele rompe o bloqueio com a aldeia, e ele vê Jesus de Nazaré, e ele corre até Jesus de Nazaré e se prostra diante de Jesus de Nazaré. Para surpresa dele, Jesus de Nazaré não manda ele fugir, não manda ele se afastar, não manda tirar ele. A surpresa dele, todos correram. Fala assim: mas Jesus ficou. Jesus está ali, na frente dele, cheio de compaixão. Jesus toca aquele homem.
Jesus restaura a vida daquele homem. Jesus restaura a dignidade daquele homem. Jesus faz o que os profetas diziam: os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos ressuscitarão e os leprosos serão curados. Jesus faz algo impossível e todos ficam deslumbrados. Mas só que Jesus dá uma ordem para esse homem, e esse homem desobedece. Eu gostaria de lançar diante de você uma pergunta, que a gente vai voltar nela no final. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: por que pessoas como esse homem, depois de tanta coisa, de tanta graça, ainda desobedecem? Já parou para pensar? Esse texto é uma história ao nosso respeito, porque na Bíblia a lepra é um símbolo do pecado. E assim como esse homem, nós também tivemos a nossa natureza, os nossos ossos contaminados por enfermidade terrível. Nós também tivemos a nossa vida contaminada pela praga do pecado. E assim como a lepra, o pecado, ele infecciona a nossa natureza, ele infecciona o nosso coração, ele infecciona as nossas vontades, ele infecciona os nossos desejos, ele infecciona o nosso entendimento, ele infecciona as nossas afeições. Tal como a lepra, o pecado nos torna abomináveis, incapazes de obedecer a Deus, incapazes de viver em comunhão com Deus. E tal como a lepra, não há médico terreno que possa tratar isso. O problema do pecado é que ele é pior do que a lepra, porque a lepra não alcança todos os homens, mas o pecado alcança todos os homens. Éramos todos como esse homem até que Cristo nos encontrou. O pecado nos separa de Deus, o pecado rouba a nossa sensibilidade, o pecado deturpa quem nós somos, e o pecado nos condena eternamente. Mas é maravilhoso saber que nós encontramos um Salvador. Aleluia, glória a Deus. Um Salvador cujo qual não há enfermidade, não há coração tão profundamente perdido que ele não seja capaz de curar. Um Salvador que é capaz de curar todos os vírus da nossa alma. Os piores casos de lepra podem ser purificados por Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tem uma mulher judia que num campo nazista escreveu, o nome dela é Corrie ten Boom: não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Querido, nós temos um Deus cheio de compaixão, que toca o intocável. Nós temos um Deus que é chamado por Paulo em Corinto de Pai de toda misericórdia. Eu li um livro alguns anos atrás e foi talvez o melhor livro que eu li na minha vida. Chama Manso e Humilde, Danny Ortland. Eu cresci dentro de uma igreja cristã, mas eu nunca conheci Jesus como aquele rapaz me ensinou a ver. Me ensinaram Jesus ranzinza, brigão. Não me ensinaram Jesus que tinha compaixão, que toca e toca. Eu era como esse homem aqui, até que Cristo me tocou, até que Cristo me alcançou, até que Cristo em graça estende a sua mão a um miserável, pecador, falho como eu. Nós temos em Cristo um
Cristo Salvador, cheio de compaixão, que toca os excluídos. Um Cristo que não olha para você de acordo com o seu passado, o seu currículo, as suas falhas. Cristo que olha para você sabendo o que Ele vai fazer na sua vida. Ele toca os intocáveis. E Ele está aqui nessa noite, Ele pode tocar você. Ele conhece o seu nome. Ele sabe onde você mora. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as suas angústias. Ele conhece o seu medo. E com apenas um toque de Jesus você pode ser curado. Você pode sair daqui livre. Você pode sair daqui limpo. O Jesus da Bíblia não é um Jesus que corre dos imundos. É um Jesus que toca os imundos. É um Jesus que se assenta com os publicanos. É um Jesus que se assenta com as meretrizes. Mas Ele transforma o publicano num apóstolo. Ele transforma uma meretriz em uma mulher de Deus. Ele transforma o coração do homem. Ele transforma o coração daqueles que se achegam a Ele. E Ele está aqui nessa noite. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode restaurar o seu filho. Ele pode restaurar você. A pergunta do Evangelho é: por que não ir para um Salvador como esse? Porque nós buscamos saída em outro lugar. Porque nós buscamos salvação em outro lugar. Mas quando Ele diz: venha, venha a mim, venha sem demora. O problema é que muitas vezes nós nos achamos puros demais. Tem um texto em Provérbios que alguém que nunca se lavou da sua imundície, mas que se acha puro aos seus olhos, eu não posso ser esse homem. As pessoas não estão perdidas porque são muito más para ser salvas. Estão perdidas porque não vêm a Cristo. Porque Cristo salva, Cristo transforma. Esse leproso não se escondeu. Esse leproso foi até Cristo. Querido, não fuja de Jesus. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Ele te recebe. Não do jeito que você é, do jeito que você está, para deixar você do jeito que Ele quer. Aí Ele me aceita do jeito que eu sou, não Ele aceita você do jeito que você está. Mas se você vier a Ele, se você correr para Ele todos os dias da sua vida, amanhã você não vai estar como hoje. No domingo que vem você não vai estar como hoje. Esse texto é um reflexo da nossa vida. Mas em segundo lugar, esse texto me ensina a valorizar o toque. Querido, alguns anos atrás tivemos uma pandemia mundial. Muitas pessoas partiram, muitas pessoas morreram. Eu tive uma das experiências mais difíceis da minha vida. Foi quando eu peguei Covid. Meu quadro não foi tão difícil, clinicamente falando. Mas foi terrível passar uma semana longe da minha esposa e dos meus filhos, sem poder tocá-los. Onde a minha filha e o meu filho corriam: papai, papai. Eu falava: não chega perto do papai. Coloque-se no lugar desse homem por anos, talvez por décadas. Ele não sabia que era um toque. Me responda: Jesus poderia curar esse homem com a palavra sem tocar, sim ou não? Por que Ele toca? Porque esse homem não estava ferido só do lado de fora, ele estava ferido lá de dentro. E o que mais tem são pessoas feridas aqui, ó. Como pastor, o que a gente mais recebe e o que lida constantemente, pessoas feridas por traumas da infância, traumas de relacionamentos, traumas da vida, dores.
Existem pessoas, quando eu cheguei aqui, os irmãos brincavam, esse pastor esquisito, ele abraça e beija. O Michel falava assim: eu sou homem, eu não gosto dessas coisas. Você sabe que existem pessoas que não ganhou um abraço essa semana e tudo que ele queria era um abraço. Sabia disso? Sabia que o seu filho procura o seu abraço, e se ele não encontrar o seu abraço, ele vai encontrar alguém lá fora que abraça ele, que toca ele. Eu falo para minha filha todos os dias: meu filho, eu te amo. Sabe que o papai te ama? Eu te amo. Papai te ama. Você sabe que eu te amo. E eu falo, eu sou chato, porque minha filha nunca vai precisar buscar lá fora o que ela não recebeu em casa. O dia que ela encontrar alguém para amar mais do que eu amo, porque carinho ela tem em casa, afeto ela tem em casa, beijo, abraço, presença ela tem na minha casa. Valorize o toque, abrace quem você ama. Casar, dá um cheiro no tampão da sua esposa, talvez tenha até teto de aranha lá. Valorize o toque, querido. Expresse carinho com os que você ama. Depois não adianta você ficar na beirada do caixão. Eu queria mais uma chance. Eu queria. Não tem mais essa chance. É agora. É hoje. Valorize. Tem mãe viva? Valorize sua mãe. Se eu precisasse cruzar o mundo para ver minha mãe, eu iria. Eu não posso mais. Você tem filho? Pega seu filho, pega seu filho, olha seu filho. Isso é um milagre de Deus na sua vida. Então eu fico olhando, Deus, eu não acredito. Essa semana eu chorei, eu olhava, eu estava orando, aí eu comecei a ver a tela do meu computador, minha família, Deus, eu não mereço essa família. Eu não mereço essa família. Eu não mereço ter uma esposa assim. Eu não mereço ter filhos tão lindos. Eu não mereço. Valorize o toque, querido. Valorize a vida. Valorize. Ame enquanto dá para amar. Seja parte enquanto dá para fazer. Importe enquanto dá para importar. Larga as suas dores, os seus medos, os seus traumas. A pessoa não importa. A igreja não quer saber de mim. Ninguém quer saber de mim, querido. Jesus quer saber de você. Isso é o bastante. Deixa Ele transbordar no seu coração. Deixa Ele usar você para transbordar na vida de alguém. Chega daquele irmão que você gosta, que se importa com você. Querido, no dia que você encontrar alguém que falar para eu orei por você, ama essa pessoa. Sabe por quê? As pessoas não oram umas pelas outras. Ama essa pessoa. Alguém, seu pastor, é minha obrigação. Não estou falando de mim não. Estou falando de alguém aí, está perto de você, um amigo seu, fala assim: eu orei por você essa semana. Querido, dá um beijo nessa pessoa. Valorize. Não espere você perder, não. Não espere, não. Valorize o afeto. Existem filhos que tudo que ele queria na vida era um abraço do pai. Existem pessoas que não receberam um abraço essa semana. Pessoas que a única família que ela tem está aqui, e quando ela vai para casa, ela vai passar a semana sozinha, esperando o próximo culto para encontrar a família dela de novo. Valorize o toque intencionalmente, abrindo parênteses, sem safadeza. Amém, gente? Fala assim, sem safadeza. Pode falar, sem safadeza. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem safadeza. Não, tem que deixar claro. Fecha os parênteses, fica bonitinho agora. Valorize o toque. Em último lugar, por que um homem como esse desobedece depois de ser curado?
Marcos nem nos disse se ele foi ou não ver o sacerdote. Mas o que importa nessa noite é: você vai viver uma vida de obediência depois que tudo que Jesus fez por você? Você está disposto a viver uma vida de obediência depois de tudo que Jesus fez por você? Tá? Se disponha nessa noite. Amém? Está ali, ó. Meu irmão está ali. Mateus sabe o que eu estou falando. Eu não conseguia dizer para o meu pai, dizer com boca aberta: Pai, eu te amo. Meu pai nunca fez nada de errado comigo, querido. Só que ele é mais fechadão. Quando eu cresci, eu comecei com a boca travada: Pai, eu te amo. Que pai, eu te amo. Meu pai mora em Palmas. Cada vez que eu vejo meu pai, e que meu pai vai embora, eu dou tanto abraço e beijo nele, porque eu sei que todas as vezes pode ser a última. Minha avó tem 103 anos, se eu não estou enganado. Meu pai tem 78. Ele pode viver mais do que eu. Mas eu me despeço, sabendo que eu posso voltar não a vê-lo. Talvez você tenha que sair daqui hoje, tomar decisão na sua vida. Você está vivendo como se eu fosse eterno, querido, você não é não. Fica de pé no seu lugar. E hoje eu vejo meu pai, eu beijo meu pai. Pai, eu te amo. E meu pai faz cafuné na minha cabeça. Oh, querido, pede Jesus para tocar a sua vida. Feche seus olhos aí. Peça para Ele ver